Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Você, meu amigo, minha amiga que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na Palavra de Deus. A live Comunidade em Oração é oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na Rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão. Você está no Rio, você mora no Rio? Faz uma visita, vai lá conhecer a nossa comunidade. Você será muito bem-vindo e certamente você vai gostar de conviver, de passar alguns instantes conosco, amém? Vamos orar para iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia que nos concedestes, te agradecemos pela chuva que aqui no Rio de Janeiro, em alguns estados, rega o solo, né? Te agradecemos, meu Deus, pelas providências, pelos livramentos, te agradecemos por tudo, até pelas provas nós te agradecemos, ó Pai. E agora nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa desobediência, te pedimos perdão pela nossa teimosia, te pedimos perdão pelo pecado que temos cometido, e na certeza de que a tua misericórdia ela supera em muito a tua justiça, nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos inspirar, venha nos conduzir, abrindo o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos absorver o máximo da tua palavra, para que possamos, ó Pai, estar refletindo a respeito daquilo que tu tens para nos falar nessa noite, a fim de que possamos melhorar a cada dia, buscarmos mais intimidade contigo. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre todas as famílias, daqueles irmãos e irmãs que se conectam conosco diariamente. Visita os lares, ó Pai, supra as necessidades, responde às suas dúvidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, novo dia, né? Mais um dia, menos um dia também. E hoje nós vamos estar falando sobre como posso ser santificado. Uma pergunta que hoje em dia talvez para muitos não faça sentido, né? Porque pouco se fala em santidade na igreja, pouco se fala em santificação nos arraiais. Fala-se muito em vitória, em prosperidade, fala-se muito em tantas outras coisas, mas esse tema é um tema que muitos deixam de lado, ou quando abordam apenas como um tema secundário. Mas nós queremos, claro e evidente, não somos o dono da verdade e nem pretendemos esgotar esse assunto, uma vez que é um assunto bem extenso, né? Mas nós queremos apenas chamar a atenção, chamar a sua atenção, né, para a importância de nós, como cristãos e cristãs, estarmos sempre dando graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus e buscarmos a cada dia mais e mais essa intimidade com Ele, a fim de que possamos ser santificados, né, cada dia mais e mais, através da leitura da palavra, através da reflexão, da meditação. Isso tudo é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a nossa santificação. Amém? Vamos ler o texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses,
Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, apenas o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Amados, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos a salvação e somos também santificados, né? Claro e evidente, é uma ação conjunta, né? Porque quando você aceita Jesus, você começa um processo de regeneração. Então é como se nós começássemos uma carreira, uma nova caminhada, mas nós começássemos com todos os nossos, né, pontos perdidos recuperados. Norberto está aí com a gente, Norberto Gomes, ele entende perfeitamente essa linguagem, né? Nós recuperamos todos os pontos perdidos quando aceitamos a Jesus. Os pecados são perdoados, a gente começa a viver uma nova vida, né? Nós somos transformados em novas criaturas e somos santificados. Então, para crescer, aí começa o processo. O dia a dia do crente deve ser mudado, melhorado, aprimorado cada dia mais. A cada dia você vai buscando ser melhor, justamente para que nós possamos crescer em santificação. O cristão, a cristã, precisam deixar Deus trabalhar na sua vida, mesmo nas áreas mais secretas e doloridas. Quando eu falo áreas mais secretas, são aqueles pontos, às vezes ínfimos, não é? São aqueles pontos que só você conhece. Traumas de infância, né? Decepções, às vezes uma vida conjugal terrível. Mas você tem que permitir que Deus trabalhe nessa área na sua vida. Ah, mas dói, só de eu lembrar dói. Sim, sabemos que é dolorido. Mas o Espírito Santo quer justamente depurar a sua essência, removendo essas marcas, apagando essas feridas, para que você possa ter realmente uma plenitude de vida. As áreas mais secretas. Olha, irmãos, existem pessoas que são, digamos assim, são de mal com os pais. Não perdoaram seus pais. Não perdoam os seus irmãos. Cortaram relacionamento com seus parentes. Estão na igreja. E ninguém na igreja sabe desses detalhes. E as pessoas vivem como se a vida fosse normal, tivesse tudo normal. Não se permitem nem pensar nessas coisas. Mas talvez nessa noite Deus esteja nos chamando a atenção para esse detalhe, que às vezes passa tão desapercebido de nós, né? E nós achamos que está tudo normal. Mas essas são as áreas secretas. Você voltar e pedir perdão, ou você voltar e perdoar, liberar perdão sobre essas pessoas que te agrediram, que te feriram, às vezes requer, né, compaixão. Jesus estava lá na cruz
Ele havia passado uma noite toda sendo torturado, espancado, cuspido, humilhado, torturado literalmente, que ele foi açoitado com chicotes, e as suas costas estavam lapeadas, a sua barba era arrancada, cuspiam no rosto dele, e para completar a tortura enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Tudo isso ele teve que suportar. A vergonha, colocaram um manto vermelho, uma cana na mão dele e humilharam ele, E ele suportou tudo isso. Depois teve que suportar a injúria, a mentira, a calúnia daqueles que o acusavam sem prova nenhuma. E por conta disso, ele foi condenado. E teve que percorrer as principais ruas da cidade de Jerusalém, carregando um madeiro. E foram 3 vezes que ele caiu, porque ele já estava enfraquecido pela perda de sangue, pela perda de sais minerais. E o corpo enfraquecido, ele caiu 3 vezes. E a Bíblia diz que na trajetória desse caminho até o Calvário, um homem chamado Simão, ele era de Cirene, Por isso ele é chamado Simão Cirineu, porque ele habitava lá em Cirene. Esse homem foi levado e quase que obrigado a ajudar Jesus a carregar aquele madeiro. E ele carregou com Jesus aquele madeiro. Ele ajudou. Mas ele recebeu a retribuição. A tradição, a história mostra que aquele Cirineu, ele estava com um problema sério de saúde na casa dele. A filha dele estava muito doente. E ao chegar em casa, quando ele contou para a esposa o que havia acontecido e que ele abraçou a filha dele, naquele momento, aleluia, a filha dele foi curada. Às vezes, muitas vezes, nós somos quase que obrigados a fazer alguma coisa para agradar ao Senhor ou para ajudar alguém, porque quando você ajuda alguém, você está agradando a Deus. E a gente não percebe que nesse gesto nós estamos sendo santificados. Ao abençoar a vida de alguém, ao ajudar alguém a carregar a sua cruz, nós estamos recebendo uma dádiva divina. E muitas vezes nós não percebemos, principalmente aqueles que ajudam voluntariamente, aqueles que ajudam porque têm um coração bondoso, têm um coração amoroso. É assim que Deus age. Deus, ele é onisciente, ele conhece os nossos problemas, ele sabe as nossas necessidades. E não precisa nem que nós falemos nada. Aquele homem, aquele Cirineu, ele simplesmente obedeceu ao que o soldado determinou. Ora, ajuda este homem aí. E ele obedeceu. Por isso a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, ou seja, sermos solidários uns aos outros. No aspecto espiritual, sim,
mas no aspecto material também, com certeza. Porque isso agrada ao coração de Deus. Deus é quem nos santifica através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a resistir à tentação e a vencer o pecado. Sem a ajuda do Espírito Santo, a vida do cristão não vai bem. Sem a vida do cristão, sem a ajuda do Espírito Santo, irmãos, perdoa que eu tive que ajustar aqui o som. Sem a ajuda do Espírito Santo, a vida do cristão não vai bem e não vai mudar nunca. Eu tenho certeza que após aquela experiência daquele homem de Cirene, quando ele experimentou e quando ele percebeu que ele havia recebido em troca daquela ajuda algo que talvez ele não conseguisse, a cura da sua filha, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. A vida daquela família nunca mais foi a mesma. Porque mesmo que Jesus estivesse carregando todo o peso do nosso pecado, mesmo que o Espírito Santo já houvesse se retirado da essência de Jesus naqueles dias, naquele momento ali, porque ele estava carregando todos os nossos pecados, e nós sabemos que não há comunhão entre Deus e o pecado, mas o Pai dos céus, Deus Pai, Ele está no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada. Nada do que acontece na sua vida, nenhum drama que você esteja vivendo, passa despercebido ou desapercebido do Senhor. Por isso eu digo a você, meu irmão, minha irmã, se você quer ser cada vez mais santificado, independente da situação, independente da circunstância, você precisa ler a palavra, orar, estudar a Bíblia, procurar entender a palavra de Deus e aplicar o ensino de Deus na sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos santifica. Olha só o que Jesus falou em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso é fundamental, irmãos e irmãs, a leitura diária da palavra, a reflexão diária na palavra de Deus. Porque nós precisamos aprender da Bíblia. Você precisa obedecer. Se você obedece a Deus, você coopera com Ele para a sua santificação. Se você desobedece, você resiste. E você se torna contrário à santificação. Sabe, irmãos, a santificação é muito importante. Agora, uma coisa que é fundamental para que haja santificação é a nossa fé. Nós precisamos crer, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz também que sem santificação ninguém verá a Deus. Então uma coisa, né, depende da outra. Se você acredita que Jesus pode mudar a sua vida e você vai entregando todas as áreas da sua vida a Ele, então Ele pode transformar a sua vida, porque você crê. Você crê. O processo de santificação permite a você viver toda a abundância da vida que Deus prometeu, independente das lutas, independente das dificuldades. Você só precisa deixar Deus agir na sua vida e seguir a direção que Ele apontar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós queremos receber a bênção,
nós queremos, nós nos alegramos, nós vamos, nós somos fiéis em tantas coisas. Mas nós somos resistentes a obedecer aquilo que a palavra nos recomenda. Principalmente quando essa recomendação significa abrir mão do nosso ego, significa abrir mão da nossa condição social, significa carregar a cruz junto com o condenado. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, meu irmão. Não resista àquilo que Deus fala ao seu coração, na sua palavra. Seja obediente, sejamos obedientes a Deus. Nos esforcemos diariamente para aplicar em nossa vida aquilo que a Bíblia nos recomenda, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é que nos santifica. Jesus falou, e eu repito, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a entender e aprofundar aquilo que Ele falou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Chegamos até a Tua presença, meu Deus, nessa noite, te agradecendo pela Tua palavra, te agradecendo pela forma como Tu nos colocas diante um do outro, com o compromisso, Senhor, de carregarmos juntos as cargas uns dos outros, não só no aspecto espiritual, mas principalmente no aspecto material também, Senhor. Solidariedade, compartilhamento, liberação de perdão, retomada de relacionamento, tantas coisas que contribuem muitas vezes para que a gente perca a oportunidade de crescermos em santidade. Nós precisamos rever no nosso dia a dia, na nossa vida, e aplicá-los para que possamos nos achegar mais a Deus, Senhor, nos achegarmos mais a Ti, meu Deus. A Tua palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E é o que nós queremos, ó Pai, porque sabemos que nos achegando a Ti, certamente o inimigo fugirá de nós. Aleluia! Perdoa, meu Deus. Perdoa a nossa dificuldade em entender o momento atual, a dificuldade em entendermos o sofrimento, e às vezes até questionamos: por que, Senhor, comigo? Por que com meu filho, com a minha filha, com a minha família? Por quê? Nós esquecemos que Tu queres nos ensinar lições. Nós esquecemos que Tu queres nos fortalecer também através do sofrimento, como aconteceu com Jó. E no final de tudo ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Que essa enfermidade que tem atormentado a tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está com o nome aqui no nosso livro de oração, que essa enfermidade que tem endurecido o teu coração, ela venha e seja um instrumento de Deus para te aproximar dele, para fazer com que você se volte para ele.
Nós te apresentamos, Senhor, cada um desses nomes que estão nesse livro de oração. Pessoas que pedem por saúde, pessoas que clamam por libertação, pessoas que estão com causas na justiça, meu Deus, há tanto tempo e não há uma alternativa. Pessoas que estão com recursos retidos. Ah, meu Deus, quantos problemas, quantas preocupações. Em nome de Jesus, Senhor, que Deus, Tu possas operar na nossa vida da mesma forma como Tu operaste na vida daquele homem que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Na família, como trabalhaste na família daquele homem. Em nome de Jesus, meu Deus. Olha para a nossa pátria, Senhor. Olha para o Brasil. A necessidade desse país, Senhor, retomar o rumo da normalidade. As coisas não estão normais no Brasil, nós sabemos disso. Por isso nós clamamos a Ti pelo Brasil, Senhor, pelas autoridades brasileiras, as autoridades constituídas através da eleição, do voto, as autoridades indicadas, enfim, meu Deus, o povo brasileiro. Em nome de Jesus, Senhor, sara a nossa pátria, sara essa nação com o Teu poder, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Olha para a Tua igreja, meu Deus, espalhada pelo Brasil, a Tua igreja espalhada pelos 4 cantos do mundo, Senhor, com o objetivo de anunciar salvação, de levar pessoas até a Tua presença, meu Deus. Olha, Senhor, a preocupação dos líderes da igreja, Senhor, aqueles que estão verdadeiramente imbuídos do propósito, Senhor, de fazer a Tua obra. Não aqueles que estão querendo apenas se locupletarem da gordura das ovelhas, ó Pai, mas aqueles que verdadeiramente estão a serviço do reino e a serviço do Rei. Em nome de Jesus, abençoa as lideranças a nível nacional, a nível estadual, a nível local. E nós te apresentamos o nosso pastor local, o pastor Jean Max de Oliveira, a pastora Misilene, sua esposa, seus filhos, Felipe, Caleb, Radassa e Nivaldo, meu Deus. Abençoa todo o corpo, toda a família pastoral que convive na Assembleia de Deus Rio, meu Deus. Todos os pastores auxiliares, aqueles que fazem parte da diretoria, pastor João Neres, pastor Jefferson Teixeira, pastor Marcos Eli, pastor Jorge Gilvandro, meu Deus. Todos aqueles que fazem parte da liderança leiga, meu Deus. Liderança de igreja, de crianças, liderança de jovens, juniores, liderança de homens, de mulheres, ó Pai. Que haja unidade no meio do Teu povo, que haja santidade no meio do Teu povo, que haja crescimento no meio do Teu povo, para a Tua honra, para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Que Deus abençoe e nos guarde e nos proporcione um descanso, um refrigério. Até amanhã, às 18 horas, na comunidade em oração. Shalom Adonai.